Boa tarde! Estamos ao vivo. Vamos para nosso dia 3. Vou avisar aqui. Vamos entrando. Boa tarde, gente. Vamos para a nossa live 3 de hoje, do desafio Coragem para ser leve. Vamos desenvolver essa musculatura da leveza. Vamos falar sobre mais áreas da vida hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje quero dar continuidade sobre esse tema da autoliderança, inclusive, em outra área da vida. Ontem nós falamos sobre trabalho, falamos sobre carreira, mas nenhuma sobrecarga fica restrita só ao campo profissional, né? Então, vamos falar sobre um campo que muitas vezes é para onde escorre esse cansaço, emocional, esse peso emocional, que é, sabe, para onde? Para os nossos relacionamentos, para as nossas relações. E se a gente não se lidera, se a gente não está consciente sobre esses processos, a gente acaba deixando a vida levar, deixando a vida nos conduzir, né? Então, vamos falar sobre esse campo dos relacionamentos. Como é que vocês estão? Vamos despertar a consciência sobre isso. Na nossa primeira live eu fiz algumas perguntas sobre esse campo. Eu perguntei ali, né, o quanto que você sente que é cuidado, que é cuidada, né, nessas relações. Quanto que você de repente engole sentimentos ou extravasa sentimentos, né, para suas relações, de repente até explodindo com as pessoas que mais amamos, né? Será que nós evitamos conversas difíceis? Será que nós temos essa habilidade? E quando a gente fala de leveza nos relacionamentos, começa com esse não abandonar essas emoções, não abandonar aquilo que a gente sente, para a gente ser aceito, ou para a gente agir de forma a querer sempre estar agradando outras pessoas, né? Então, quando a gente não está liderando quando a gente não está se liderando dentro desse campo dos relacionamentos, às vezes a gente está fingindo que está tudo bem, quando não está, né? A gente quer colocar para debaixo do tapete ou reprimir algumas emoções como se fosse errado, como se não pudesse sentir, inclusive evitando alguns conflitos. E na verdade conflitos, quando bem administrados, quando bem gerenciados, isso pode ser... Vou mandar aqui para mamãe, tá dizendo que não consegue entrar. Irmã, se você conseguir mandar, tá, para mamãe. Isso pode ser... muitas pessoas, ela conseguiu agora, oi mãezinha, muitas pessoas tentando manter às vezes uma harmonia externa, quando na verdade tem um caos interno ali acontecendo. Então tudo isso tem a ver também com esse peso emocional invisível, né, também nos nossos relacionamentos. E o silêncio ou a omissão, na verdade, ou uma expectativa não dita, uma expectativa não dialogada, uma falta de posicionamento, um medo de perder, tudo isso vai entrando na nossa alma, né, no campo das emoções, como um ressentimento, como uma irritação ali sem motivo aparente, como um distanciamento emocional, um cansaço emocional, esse distanciamento afetivo, sabe? Quando a gente não está conseguindo administrar, né? Uma sensação, assim, às vezes de solidão, esse vazio. Então, o corpo ele sente quando a gente está com esses distanciamentos. Só que se a gente não estiver conseguindo colocar nomes
nessas coisas, nesses desconfortos, a gente acaba não gerenciando bem a nós mesmos, né? E eu até fiz uma provocação hoje no grupo, né, pra gente pensar sobre, às vezes a gente coloca tanto peso na nossa forma de agir com as pessoas que mais amamos. Então, por exemplo, muitas vezes a gente... aí dentro do campo dos relacionamentos tem muita coisa a ser falada, mas hoje especificamente eu vou falar dessas relações familiares, das relações com as pessoas que a gente interage mais, né? Seja quem é casado com o esposo, com a esposa, ou quem é pai, quem é mãe. Então, eu quero falar primeiro desse lugar, né? Desse lugar mais ali, desse núcleo. É claro que relacionamentos não se limita a isso, né? Tem o campo da vida social, com os amigos, os outros parentes, né? Dentro dos relacionamentos no trabalho, no nosso relacionamento, enfim, né? De várias formas. Boa tarde, Adeline, seja bem-vinda. Então, hoje eu vou falar mais sobre esse núcleo central, sobre as pessoas que a gente mais convive, né? Eu gosto muito de falar de família, né? Apesar do meu mundo ser o mundo do trabalho, mas eu gosto muito de falar de família, né? De falar desse lugar, né? Desses nossos papéis dentro desses relacionamentos ali núcleo. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente está pesado por conta de outras esferas da vida e a gente está ali pesado no trabalho, né? Segurou o dia inteiro um autocontrole, um desconforto. E aí, por que muitas vezes a gente acaba extravasando com as pessoas que a gente mais convive, com as pessoas que a gente mais ama? Então, de repente, sendo mais pesado, sendo mais reclamão, sendo mais crítico, né, dentro de casa, porque por que as pessoas que a gente mais ama, muitas vezes a gente acaba sendo mais grosseiro do que gostaria, né, ou de certa forma colocando ali esse estresse, né, usando palavras duras, né, usando palavras de crítica, enfim. Por quê? Que muitas vezes a gente acaba sendo mais duro, né, com quem a gente ama. E muitas vezes isso acontece porque dentro de casa, digamos assim, nós não precisamos usar muitas máscaras, né? É como se a gente tivesse segurado o dia inteiro, já estava com aquela exaustão emocional, mas ninguém grita com o chefe, né? Ninguém grita com o cliente, ou pelo menos não deveria, né? A gente se segura mais nessa relação profissional, a gente reage com mais paciência, só que a gente está guardando essa impaciência, guardando essa energia e às vezes no final de um dia ela arrebenta com as pessoas que nós convivemos mais dentro de casa, né? Então a gente chega ali em casa emocionalmente exausto, a gente não tem energia para escutar, às vezes, para apoiar os problemas do outro, né? Então, por exemplo, como esposa, dentro desse lugar meu, desse meu papel como esposa, às vezes a gente chega tão cansado, né? Então, será que eu estou conseguindo ser um ouvido para o outro, para os problemas do outro, para ajudar o outro? Será que a gente está buscando essa conexão? Será que a gente está tendo tempo de qualidade com os nossos filhos? Ou a gente já fica ali tão esgotado, já chega tão esgotado que chega em casa e já coloca um celular na mão de um filho, né? E não, agora eu preciso descansar porque eu mereço descansar. Então, todas essas coisas, né, para que a gente comece a pensar assim, nesse peso que a gente acaba carregando da vida, a nossa vida, ela está assim, muito mais pesada, emocionalmente falando. Por quê? Porque o mundo ele está mais acelerado, o mundo ele está mais complexo, o mundo ele está menos previsível, né, está mais incerto.
Então, tudo isso traz uma carga emocional, traz um peso emocional para a gente. E se nós não estivermos atentos a isso, a buscarmos estados de presença, a buscarmos estados de consciência, a buscarmos um estado de repriorização das coisas, da energia, nós acabamos sendo levados e a gente vai reagindo com impaciência, a gente vai se fechando, a gente vai se distanciando, né? Colocando ali os nossos problemas, acumulando, colocando em algum lugar ali guardado nos quartos da nossa alma, né? Então a gente vai conduzindo mal, de alguma forma, a nossa presença nos nossos relacionamentos. Então, relacionamentos mal conduzidos, nesse sentido, né, de nos roubar o tempo todo da nossa presença, acaba gerando um peso, né? Então, a gente vai perdendo essa leveza, a gente vai... Desculpa, gente, estão me ligando aqui. A gente vai perdendo essa paciência, né, de lidar com as dores do outro. Então, quando estamos mais despertos para o que verdadeiramente importa, a gente assume essa presença e se coloca com mais maturidade emocional para entender para onde é que está indo essa minha energia, né? Será que eu estou sendo coerente com os meus valores? Então, eu vou sempre trazer aqui a minha vida para vocês, porque eu entendo que isso pode contribuir com outras pessoas. Então, houve um momento na minha vida que eu estava muito pesada no sentido de cansaço, né, de uma certa falta de esperança, né, no lugar que eu trabalhava. Isso me drenava muita energia e eu tinha uma energia de chegar em casa mais reclamona mesmo, assim, sabe? Como se eu já estivesse ali com um copo muito cheio e aí qualquer coisinha já tirava um pouco dessa... Sabe quando já tem uma coisa ali que dá um gatilho e você já responde com impaciência? E isso vai distanciando, né? Isso não, e nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque essas relações com os nossos, né? Com os nossos familiares ou com as pessoas que nós mais amamos, nos meus valores, né? Eu não sei o seu, mas para mim família é um valor muito importante. Então, se nós não estivermos buscando nesse dia a dia o olhar, um momento de qualidade, risadas, conexão, diálogo, né? Viver esse estado ali de presença, de afastar o celular, né? De tirar um pouco essa carga do trabalho, por exemplo, se essa é a maior carga, eu sei que é para muita gente. Então, se a gente não estiver buscando esse lugar de intimidade dentro da nossa casa, nós vamos acabar perdendo essa leveza, né? A gente vai acabar perdendo essa consciência, essa presença. Então, é muito importante que a gente consiga estar colocando em ordenamento o que é mais importante, né? E eu sei que é muito desafiador, né? Assim, principalmente nós mulheres, nós só acumulamos muitos papéis, né? A gente acaba acumulando muitas coisas, é uma pressão muito grande, né? Mas nós precisamos identificar quais são os pesos que nós estamos colocando dentro da nossa vida e que estão, inclusive, tirando a nossa energia daquilo que verdadeiramente importa, né? Então, o que seriam esses sinais de leveza para que a gente possa buscar dentro dos nossos relacionamentos, aqui fazendo esse parêntese maior dentro da vida familiar, né? Então, a gente consegue colocar limites sem agressividade, a gente consegue conversar sem estar ali no estado de sempre reativo, né? A gente está ali de forma mais tranquila, ouvindo mais do que falando. A
a gente está sendo apoio para esse outro, a gente consegue colocar energia nesse relacionamento, consegue estar em estado de presença, a gente consegue se comunicar sem estar o tempo todo num estado de defesa, né? Pelo contrário, a gente consegue dialogar com verdade, consegue falar quais são os pontos de incômodo e consegue comunicar desconfortos, mas também consegue colocar ali, né, aquilo que também tá dando certo, né, desconforto e também aquilo que está dando certo. Então, quando a gente age com leveza dentro das nossas relações familiares, nós não escolhemos o isolamento. Nós entendemos que o isolamento e a falta de diálogo, ele só distancia ainda mais e só atrapalha e só afunda ainda mais num sofrimento, num cansaço. Essa parte de relacionamentos, gente, de vínculos verdadeiros, ela é tão importante para a felicidade. Existe um estudo de Harvard que estudava o que traz mais felicidade para os seres humanos, e isso é o estudo mais longo que existe, né, comprovado, mais de 80 anos, inclusive, né, mudava diretor, outro assumia o estudo, então 80 anos acompanhando pessoas, e o que mais afetava a felicidade das pessoas neste longo prazo, nesse estudo de 80 anos, era exatamente esses vínculos, esses relacionamentos verdadeiros, né? Nós vivemos um mundo muito mais conectado, extremamente conectado, a gente se conecta com o mundo inteiro, mas nunca estivemos tão desconectados também, né? Desconectados nas nossas relações pessoais, desconectados ali de conexões reais, né? Muitas pessoas ali estão no celular, né? Quantas vezes a gente não vê, né, nos lugares, né? Sempre as crianças, os casais, as pessoas sempre com o celular na mão, mais distantes daquela conexão real. E isso é uma característica do nosso tempo e que eu considero assim muito um sinal muito preocupante, assim, né? Pensando em visão de futuro, né? Porque se nós estamos preferindo relações ali virtuais, né? Conexões à distância, né? Onde é que a gente está aperfeiçoando as nossas habilidades interrelacionais? Se o ser humano, ele cresce no relacionamento com esse outro ser humano, né? E aqui eu não estou falando de relacionamentos de quantidade, não é sobre quantidade, é sobre qualidade dessas relações. Se nós estivermos passando por um problema hoje, quem são as pessoas com quem eu posso contar? Não é sobre a quantidade de seguidores, não é sobre quantas pessoas eu conheço, é sobre quem vai estar lá em momentos difíceis, né? Quem é que está lá, quem é que eu posso ligar, com quem é que eu posso contar. Esses relacionamentos mais nutritivos, digamos assim, né? Esses relacionamentos que não é sobre um relacionamento perfeito. Não existe esse relacionamento perfeito. Existe um relacionamento onde nós somos lapidados, onde nós somos moldados, onde nós somos aperfeiçoados. Ninguém se aperfeiçoa sozinho, né? O ser humano, ele não foi feito, nós somos seres relacionais, ele não foi feito para viver sozinho. Oi, Renata, seja bem-vinda. Nós não fomos feitos para sermos seres isolados. Tem um versículo que eu gosto muito, né, acho que está em Eclesiastes, que Salomão escreveu, e ele diz, né, como o ferro afia o ferro, o homem afia outro homem. O homem no sentido de humanidade, o ser humano. Então, o ser humano, ele afia outro ser humano. Nós nos aperfeiçoamos nessas relações. Só que se essas relações, elas estão pesadas, estão drenadas, estão desconectadas, né? Se a gente não consegue cultivar esses vínculos fortes, esse tempo de qualidade, esse diálogo, onde é que vai estar esse aperfeiçoamento? Às vezes, e eu sei que tem pessoas muito feridas nos relacionamentos, né? Geralmente esse campo dos relacionamentos é muito desafiador para muita gente. E tem muita gente ferida nesse campo dos relacionamentos. Só que aí a gente vai colocando ali, algumas pessoas vão colocando ainda mais muros, né? Vai se isolando,
vai se distanciando ainda mais por conta desses desafios, né? Dessas dores, dessas feridas ligadas a relacionamento, seja um relacionamento amoroso, né? Seja outro tipo de relacionamento. E aí a gente vai se blindando, vai criando esse muro de proteção, que não é um muro visível, é um muro invisível, que na verdade só nos isola. E o isolamento, a solidão, né? Eu não estou falando de solitude, é diferente. A solidão, ela mata. A solidão, ela é muito ruim para o ser humano. Então, nós precisamos de outras pessoas e outras pessoas com relacionamentos verdadeiros para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos sentir apoiados. Então, por isso que tem tudo a ver com leveza nos relacionamentos. Será que eu sou a pessoa que traz essa leveza para os meus relacionamentos? Ou será que eu sou a pessoa que traz mais peso? E aí esse peso, ele aparece com essa crítica excessiva, então eu estou sempre apontando o que falta no outro, eu estou sempre reclamando, eu estou sempre achando que o problema é o outro, né? Eu estou sempre dizendo que o outro, que eu me dou e o outro não se doa. Então o problema é sempre o outro, ou eu estou me colocando... O meu convite é com você, né? Com a sua maturidade emocional, você conseguir despertar para quem eu estou sendo nessa relação. Será que eu estou sendo a pessoa que busca estar em estado de presença, que busca ouvir esse outro, né? Que enxerga as qualidades também desse outro, que sabe que existem muitas falhas, mas que a quantidade, a qualidade dos defeitos, que a qualidade, né, dos pontos fortes é muito maior? Será que eu sou aquela pessoa que consigo reconhecer, que consigo ter um momento olho no olho, que consigo chegar e nutrir essa relação? Tudo bem se o outro não faz a sua parte, né? Será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou permitindo que o meu cansaço, a minha raiva, a minha frustração, a minha tristeza me esfrie, me deixe distante, isolado, às vezes anestesiado, né? Hoje, como nós temos possibilidade de distrações que nos anestesiam, né? Que nos distanciam das nossas conexões reais, ao invés de estar ali no momento presente, a gente está, sei lá, no celular, ou assistindo uma série, ou enfim, né? Quando a gente vê, acabou o dia, né? Quantas vezes já aconteceu com você, e você começar a ver uma coisa ali, de repente passou, você achava que ia ficar 5 minutos numa rede social, 10 minutos, passou 1 hora, quando na verdade aquela 1 hora você podia ter deixado seu celular distante, numa gaveta, separado. Chegou à noite, em casa, chegou à noite, busca essa presença, né? Não vive, assim, não esteja nesse estado só de sobrevivência, de se anestesiar. Não, busca conexões reais, busca fortalecer os seus relacionamentos. Então, quem são esses relacionamentos hoje, essas conexões reais que você tem? Essas conexões que são as pessoas que mais te amam e são as pessoas que você mais ama. Aqui falando de novo, né, mais esse núcleo familiar, mas existem amigos, né, que são mais chegados que irmãos também. Então, amigos, irmãos, né, esses relacionamentos que nutrem. Quem são os seus relacionamentos hoje que nutrem e o que você está fazendo para fortalecer esses relacionamentos, né, para ter tempo de qualidade, para ter tempo. Quando eu falo tempo de qualidade, não é só estado de presença, não é estar com o corpo físico lá. É ter olho no olho, é ter toque, é ter afeto, é ter ouvido para ouvir de forma genuína, não ouvir com a cabeça em outro lugar, né? Tá ouvindo ali os problemas do marido, mas está pensando nos próprios problemas que vai ter que resolver amanhã. Será que a gente não está nesse estado desconectado? Então, esse convite para pensar sobre essa leveza nos relacionamentos é ampliar essa consciência, né?
Ao longo das lives nós vamos trazer aí, eu vou trazer algumas estratégias para isso. Essas primeiras lives, pelo menos as 5 primeiras, nós vamos trazer mais consciência, expansão de consciência. Se você não tiver a consciência de que você está, sim, carregando pesos emocionais que te distanciam daquilo que é importante, daquilo que é verdadeiro, né, daquilo que é genuíno, nós vamos estar colocando nosso tempo, nossa energia em outras coisas, né? E só sobrevivendo e passando por essa vida, quando a gente viu, a vida já passou, tá corrida, a gente não tá aproveitando. Então, essas primeiras 5, 6 lives nós vamos falar sobre essa expansão de consciência, porque estamos sim, o mundo ele está sim mais pesado, mais acelerado, com necessidade de falarmos mais dessa saúde emocional. E se você não se der conta, né, se você não tiver essa consciência de que precisa sim de mais leveza para lidar com esses desafios, nós não vamos conseguir passar pelas próximas etapas, que são decisões diferentes para a gente colher resultados diferentes, tá bom? Gente, então, nossa terceira live, né, dessa sequência de 21, amanhã vamos continuar. Eu vou falar sobre a outra área da vida, né, o agrupamento de áreas aí. Amanhã a gente vai falar sobre saúde, corpo, a relação com o nosso corpo, nosso ânimo, nossa vitalidade. E prometo que vou mandar para vocês, quem estiver no grupo, o mapa mental para vocês guardarem das aulas, tá bom? Obrigada por vocês passarem aí um tempinho do almoço de vocês comigo. Obrigada, Flavinha. Que reflexões incríveis. Eu precisava ouvir essa live hoje. Que bom. Fico muito feliz com o seu feedback, de poder estar contribuindo com a vida de vocês, com reflexões. Fiquem comigo até o final. Não quero deixar vocês pesados, culpados com nada. Pelo contrário, tem uma frase que eu gosto demais do Carl Rogers, que ele fala o seguinte, que é um psicólogo, né, que desenvolveu uma das principais teorias aí da psicologia, e ele diz assim: o paradoxo da autoaceitação é que quando eu me aceito, eu mudo. Então, eu adoro essa frase, vou repetir para vocês. O paradoxo da autoaceitação é que quando eu finalmente me aceito, eu mudo. Então, é um paradoxo porque parece que eu me aceitar é como se eu tivesse estagnado. E não, é um processo de consciência. Só quando eu aceito que há coisas em mim que precisam ser transformadas, que a mudança da minha vida começa em mim, com os meus comportamentos, com esse meu processo, é que nós realmente passamos a nos transformar. É isso, Adeline, exatamente, o paradoxo da autoaceitação. É quando eu me aceito e só assim eu mudo. Então, expandir a consciência passa um pouquinho por esse processo de desconforto. E aí sim a gente muda. Ninguém sai, né? Se não tiver desconfortável, se tiver tudo bem, tudo anestesiado, como se a gente não tivesse esse ímpeto para a mudança, tá bom? Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe a tarde de vocês e até amanhã. Espero vocês amanhã, viu? Um beijo.